você! Seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um podcast GIF, um programa dedicado a debater temáticas do investimento social privado. Eu sou Joana Benos. O tema do podcast GIF de hoje é filantropia independente. O censo GIF de 2020 registrou um considerável aumento no investimento de recursos em fundos independentes. Mas do que estamos falando? O que são esses fundos independentes e qual tipo de filantropia promovem? Conversamos com atores que atuam neste segmento para entender melhor as características da filantropia independente, suas potencialidades, fragilidades e desafios. Basicamente, fundos independentes são fundos que não são financiados por empresas ou famílias. Graciela Hopstein, coordenadora da Rede Como A, aponta que esses fundos mobilizam recursos de fontes diversas para doar para a sociedade civil. Em primeiro lugar, é importante a gente poder definir o que entendemos por filantropia independente, que são organizações independentes porque não têm nenhuma fonte de manutenção específica, nem empresas, nem famílias que colocam recursos nessas organizações, porque são em definitiva, organizações, fundos que mobilizam recursos de fontes diversificadas para doar. O diretor executivo do Fundo Baobá, Giovanni Harvey, define de forma parecida. Ele chama atenção para o fato destes fundos serem criados e norteados geralmente por uma causa social. A filantropia independente se baseia numa relação de sustentação social, de legitimidade, de alinhamento entre uma causa ou um movimento e a estrutura criada a partir dos princípios e dos valores que norteiam esta causa ou este movimento, no sentido de criar as condições de financiamento das iniciativas que transformam essas causas e esses movimentos em ações concretas com o objetivo de alcançar um determinado objetivo. A filantropia independente ela pressupõe essa relação de consequência entre a causa e a ação. Além disso, Graciela Hopstein assinala que uma importante característica dos fundos independentes é como se dá sua governança. Os fundos independentes também se caracterizam por ter uma estrutura de governança independente. Isso quer dizer, ela não representa necessariamente nenhum setor, muito pelo contrário, elas estão compostas por perfis diversificados de pessoas que atuam nos campos de atuação de cada fundo, no campo da filantropia, no campo dos direitos, enfim. Então, a independência também está muito ligada ao poder de tomada de decisão e de deliberação sobre assuntos que competem, obviamente, ao trabalho dos fundos, né? Então, a independência está ligada duplamente à ideia de não ter um recurso carimbado por trás, por uma empresa ou por uma família, não tem um recurso garantido, elas precisam mobilizar recursos para doar e, ao mesmo tempo, contam com estruturas de governança independentes no processo, justamente, para o processo de tomada de decisão, né? As características destes fundos geram uma série de desafios, como, por exemplo, a manutenção e financiamento. Giovanni Harvey assinala alguns pontos acerca disto. O principal desafio é, primeiro, criar condições materiais para que essas instituições que dão sequência a essas causas e esses movimentos tenham condições de operar com um certo nível de autonomia e, num segundo momento, desenvolver mecanismos que permitam uma avaliação realista se de fato aqueles investimentos estão sendo feitos na ponta, de fato estão impactando para a reversão do cenário adverso que se quer enfrentar.
A diretora de Parcerias e Comunicação do Instituto Clima e Sociedade, Alice Amorim, acredita que um dos principais desafios da filantropia independente é justamente o entendimento melhor do seu conceito e do seu papel na sociedade. Um dos principais desafios que eu vejo é o próprio desconhecimento do mundo, da sociedade civil, sobre o que é uma filantropia independente hoje, né? A gente vê em vários lugares, e no Brasil não é diferente, uma discussão muito rasa, eu diria, sobre o papel da filantropia, como é que ela se mantém, ou qual é o valor adicional que ela pode trazer, né, num campo em que você tem tantos conflitos, tantos desafios para entender aonde que termina o papel, por exemplo, dos governos, né, dos estados, onde que começa o papel da sociedade civil, onde termina o papel do setor privado, onde começa, a academia, a atuação da academia. Então, eu sinto que tem um desafio macro para entender os diferentes papéis dos atores políticos na solução dos grandes problemas, das grandes crises e do cenário tumultuado que nós estamos vendo no mundo hoje, vis-à-vis conflitos sobre desinformação, sobre mudança do clima, sobre saúde, enfim, todos os temas. E o que é essa prática, essa atuação da filantropia independente? Eu acho que ela é muito mal entendida. Outro obstáculo, aponta Graciela Rupstein, é a falta de confiança, o que se dá muito pelas agendas incômodas em que esses fundos independentes atuam. Um dos grandes obstáculos ou desafios passa por a questão da confiança, né? Porque num contexto atual, né, e que já vem se desenvolvendo há bastante tempo, de ataque permanente às organizações da sociedade civil, existe uma ideia de falta de confiança, que esse é o grande obstáculo que inviabiliza essa parceria entre a filantropia local e os fundos independentes, né? Especialmente, inclusive, também pela agenda, pela pauta que esses fundos têm, porque os fundos trabalham justamente com a questão de acesso a direitos, né? Acesso a direitos de gênero, acesso a direitos raciais, étnicos, socioambientais, etc., que são, de alguma forma, também pautas um pouco incômodas, né, para a sociedade como um todo. É enxergar, de alguma forma, o lado problemático da sociedade brasileira. E nessas agendas, que muitas vezes não são muito bem recebidas pela filantropia nacional, né? Inclusive, se a gente olha os dados do censo, a gente pode reconhecer que as minorias políticas, de forma geral, não são o alvo mais importante do investimento social privado. Se investe muito pouco em mulheres, se investe muito pouco em comunidades negras, em comunidades quilombolas, em comunidades indígenas ou, inclusive, em comunidades LGBTIQ+. Para Amália Fischer, diretora-geral do Elas Mais, do Ar para Transformar, é justamente na atuação nestas agendas que está a principal potencialidade da filantropia independente. Eu acho que a filantropia de justiça social e os fundos independentes, eles não são uma moda, né? Como não é uma moda a equidade de gênero, a equidade racial, étnica e os direitos LGBTQIA+. Eu acho que vai além da moda. Eu acho que, por primeira vez, se estão colocando com mais força todos os direitos de todas as pessoas que formam o país, né? Ela acredita que os fundos independentes, por estarem mais próximos da ponta, devem ser muito mais que intermediários dos fundos empresariais. E o perigo é que vejam os fundos como atravessadores. Esse é um perigo muito grande, porque a diferença entre uma instituição que seja só e exclusivamente um intermediador e os fundos, como eles operam, é grande, tá? É grande porque os fundos não ficam com grandes quantidades de recursos como faz um atravessador, né? Os fundos, eles ficam com os recursos necessários para sustentar as operações, mas a maior parte dos recursos vai para as doações e para momentos de diálogos com as organizações ou
momentos de capacitação, letramento, como as diferentes formas de chamar o que seria esse fortalecimento das organizações através de recursos imateriais e de recursos materiais também. Giovanni Harvey defende que a relação dos fundos independentes com os empresariais devem ser de parceria e não de meramente facilitador ou prestador de serviço. Não é papel dos fundos independentes atuar como facilitadores para que a filantropia empresarial possa chegar na ponta e nas organizações de base. Esse compartilhamento de experiências, de tecnologias, de informações, de expertise, se dá pelo estabelecimento de parcerias, de diálogo, que em ambientes de convivência e de trabalho conjunto entre a filantropia empresarial tradicional e as instituições que representam esses fundos independentes. Nós devemos evitar cair na tentação de enxergar os fundos independentes como prestadores de serviços das instituições filantrópicas mais identificadas para a filantropia empresarial. A filantropia empresarial tem um escopo institucional de atuação. É louvável que queira ampliar esse escopo no sentido de fazer com que os seus recursos cheguem na ponta, no sentido de financiar instituições e movimentos sociais que, historicamente, não estariam dentro do arcabouço dos seus parceiros, mas isso deverá acontecer, no meu entendimento, pelo desenvolvimento da compreensão de uma cultura por parte dessas organizações empresariais de estabelecerem um diálogo direto com essas instituições e não necessariamente através dos fundos independentes. O diretor do Fundo Baobá crê que está na identificação com as causas que objetiva combater a maior potencialidade da filantropia independente. O primeiro e principal impacto é o fato de que há uma relação de identidade entre os fundos independentes e as causas que esses fundos prioritariamente financiam. A contribuição é, sobretudo, o diálogo horizontal entre os fundos independentes e as instituições que efetivamente implementam as ações dentro do escopo das causas de cada um desses fundos. E os resultados podem ser percebidos pela qualidade que as ações implementadas por essas instituições, uma vez reconhecidas como instituições capazes e legítimas pelos fundos que as têm financiado, de efetivamente alterar relações e ambientes sociais nos quais realizam as suas ações. Alice Amorim chama a atenção para a importância do trabalho nos territórios desempenhado por este tipo de filantropia. Eu vejo um cenário de muita crescimento, aprimoramento e qualificação, digamos, dessa filantropia independente com um foco muito territorial. Acho que o mundo inteiro está se discutindo como é que você lida com a localização dos problemas, né? Aquilo que a gente já ouve há muitos anos, falando sobre ser uma sociedade local, né? Em que você é capaz de tanto entender os macro desafios que a sociedade está vivendo, seja do ponto de vista da mudança do clima, da segurança, da educação, dos mercados de trabalho, do desenvolvimento tecnológico. Todos são temas ultraglobais, com várias ramificações, tanto no nível internacional, nacional, mas também com consequências ultralocais. E como é que a gente faz essa tradução, né, do que está acontecendo no mundo para como é que aquele território está respondendo ou se preparando, se tornando mais resiliente a isso? Eu acho que tem um papel fundamental aí na filantropia independente e especializada, que pode crescer se conseguir fazer esse papel de prospecção, de entendimento dos desafios e tradução disso para o campo, para o território. Graciela Rupstein observa que a dinâmica da filantropia independente no Brasil é inovadora, justamente pela relação direta que possui com a sociedade civil e por sua capacidade transformadora. Certamente, a filantropia independente no Brasil
Brasil, eu diria que é das dinâmicas mais inovadoras que tem a filantropia. Não apenas pelos mecanismos que ela utiliza, né, vinculados justamente a poder fazer doações de forma estratégica no campo dos direitos e principalmente voltados a minorias políticas, mas também porque efetivamente ela atua de uma forma muito articulada e muito colaborativa, tanto com financiadores como com organizações da sociedade civil, né? Então, e entende muito bem seu papel, no sentido de que eles não são, os fundos independentes não se consideram protagonistas ou os únicos protagonistas da transformação. Eles entendem que, de alguma forma, o recurso colocado na ponta ou colocado de forma estratégica para aquela organização, para aquele movimento que está atuando numa determinada agenda, é o que realmente pode transformar as realidades do Brasil. Gostaríamos mais uma vez de agradecer a todas as pessoas que aceitaram participar desse podcast e também a você, ouvinte, que chegou até aqui. Nos próximos episódios traremos mais convidadas e convidados para falar sobre investimento social privado. A Revista Afirmativa Coletivo de Mídia Negra assina esse podcast. Conheça mais do nosso trabalho no site revistaafirmativa.com.br ou no @Revista Afirmativa nas principais redes sociais.